temos aqui um tema super importante, né? Que a gente trouxe aqui um casal especial para conversar conosco sobre isso, sobre as dificuldades, né? Às vezes a gente vê tanta gente boa falando tanto de família, tantas ideias, tantos conceitos, né? Mas, de repente, e os problemas? Quando surgem? O que a gente faz, né? Como que a gente pode lidar, assim, né? Com dificuldades na família, assim. Às vezes pode ser com, né? Ou um filho atípico ou uma outra dificuldade concreta, né? Que no caso, como não se assustar, né? No caso dessa primeira pergunta, né? Como não se assustar quando a gente percebe que, puxa, tá exigindo mais do que eu esperava, né? Tô tendo que dar mais aqui do que eu previa no início dessa grande aventura. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Se ter uma família, fazer um projeto e achar que, ou ter uma empresa e achar que tudo vai ser beleza do jeito que você planejou, é uma utopia. Né? Quer dizer assim, se alguém acha que não vai ter dificuldades, né? Daí não viva, né? Não nasça, porque, vamos supor, a dificuldade faz parte do crescimento de todos nós. E vamos enfrentar a dificuldade, porque é através da dificuldade que a gente cresce. Não é gostoso, né? Quer dizer assim, cada um tem as suas, né? Eu montei uma empresa, né? Estava lá com todas as dificuldades, saímos do zero, larguei um serviço público para montar uma empresa e depois quebrei quando já tinha um barracão de 6 mil metros quadrados, 250 funcionários e levei um golpe dos sócios e quebrei totalmente, fiquei com um prejuízo milionário, né? E a minha esposa grávida da sexta filha, né? Como você começar de novo as coisas, né? Então, cada um tem as suas dificuldades, né? Às vezes você vai ter dificuldades grandes, vamos por essa foi uma dificuldade que balança todo o teu projeto, planejamento, e você tem que recomeçar. Então, a primeira ideia que você perguntou, Cissa, como enfrentar, quer dizer, você não ter medo porque você achar que isso nunca vai acontecer, você se assusta, mas saber que isso vai acontecer. Né? Então, a primeira coisa que você precisa é manter a paz. Saber que Deus está por trás das coisas, né? Ter uma união do casal, né? Isso que a gente viu ali dos dois, ter uma união do casal é fundamental nesse processo, porque às vezes quando se sente sozinho na dificuldade, é muito grande. Eu vivi a minha dificuldade, graças a Deus, tive o apoio da esposa, né? Nossos planos todos mudaram, né? Mas assim, tinha uma estrutura vamos supor, uma moça para ajudar ela, tudo sai, tudo volta, as crianças assumem, não? Tive o apoio do pai e da mãe, dos irmãos, numa dificuldade dessa. Então, eu digo assim, a união do casal é muito importante, uma família sólida e que compreende que às vezes você não errou, as coisas aconteceram e você tem que superar junto, é fácil. O duro das dificuldades é quando a pessoa tenta resolver sozinho. Né? Outro ponto fundamental que eu digo assim, que foi no meu caso, foi sempre ter uma orientação espiritual, né, que uma direção espiritual que às vezes eu ia lá nervoso, chorava um monte, né, não conseguia nem falar, mas tinha um lugar que uma pessoa me ouvia e atendia e fazia as coisas assim. Então, esse suporte é muito importante. Vou pôr aqui o fone que parece que está dando eco, deixa eu ver se melhora para as pessoas o áudio aqui da nossa live. Mas eu queria agora perguntar aí para o Fábio também, né? A gente falou desse tema, né? Das dificuldades, como não se assustar com cada filho, né? Então como fazer, né? De repente, puxa, tivemos aí, o pai já trouxe à tona aí que o principal dor, a dificuldade principal foi essa gestão financeira também, né?
O pessoal às vezes acha que existe uma, né, puxa, é pai de 9 filhos, né? Temos um pai de 9 filhos, deve ter, né, já tudo planejado, ou uma situação financeira muito estável para abrir esse caminho. E às vezes não, né? Depois a gente vai voltar a falar disso, mas e quando vem um primeiro filho que de repente já foi um susto, Fábio? Conta aí pra gente como foi a alegria, né? E o desafio de já encontrar, né, esse grande presente aí com vocês. Sim. Pois é, até aproveitando a fala do Ney, né, a gente viveu muito claramente isso que o Ney falou. A gente fez o planejamento da paternidade, né? E tanto é que assim, a gente demorou para conseguir engravidar do Paulo, né, o nosso primeiro filho, foram 6 anos mais ou menos, até conseguir engravidar. E daí, quando engravidou, aquela alegria, né? E aí, milhares de planos e sonhos e tal. Tudo correndo bem na gestação e tal. No parto é que teve problema, né? Daí, em decorrência disso, ele teve uma anóxia, né? A falta de oxigenação séria. Acabou ficando com lesão e, como resultado, a paralisia cerebral e a epilepsia, né? E aí, assim, como a gente comenta até no nosso canal, né? Isso é o que a gente sabe até agora, porque pode vir mais diagnósticos, né? Porque, afinal de contas, a máquina humana é tão bem elaborada que qualquer coisa que você mexa não tem como prever o que vai acontecer depois, né? Até esse momento de pandemia que a gente vive mostra bem isso, né? Tem pessoas que não, o pior não é a infecção pelo Covid, né? São as sequelas depois. Mas, enfim, então, na nossa primeira aventura como pai e mãe, já de cara um desafio desse, né? E aí é como ele falou, existem, né, quando a gente planeja alguma coisa, seja um empreendimento, seja a paternidade, você, intuitivamente, você já conta com imprevistos, né? Você já tem, assim, aquela noção de que não vai sair como você planejou. Mas, de vez em quando, a vida não é que ela te faz desvios de rotas, né? Ela pega o seu caminho e muda completamente, né? É como a gente fala, a gente tinha planejado ir para a praia, né? E aí, bom, pode ser que tenha trânsito, pode ser que fure o pneu, tal, você se prepara para imprevistos, né? Aí quando você pega a estrada, a vida muda. Fala, não, você não vai para a praia, você vai para a montanha, agora. Mas eu estou preparado para a praia. Falei, não, agora você vai para a montanha, né? Então, e aí, eu gostei bastante disso que o Ney falou, porque é muito parecido com algo que a gente fala também, né, para a nossa audiência, de que, por exemplo, né, no caso da criança com deficiência, muitas vezes nós pais ficamos ali patinando para aceitar essa realidade, né? E de certa forma tentando, vamos dizer assim, consertar o nosso filho, né? E aí acaba ficando neurótico, né? Então a gente fala, calma, você não tem que consertar seu filho, ele não está estragado, né? Assim como qualquer dificuldade que apareça na vida, por mais desafiadora que apareça, isso não é ruim, né? Digamos assim, quando a gente se vê em situações como essa, e na paternidade, isso é claríssimo, né? A gente brinca aqui que a gente é 4 vezes pai de primeira viagem, né? Que cada filho é completamente diferente. O Ney, então, é 9 vezes pai de primeira viagem. E, não adianta você querer, digamos assim, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, com o que você fez com um para outros filhos. Não vai dar certo, não adianta, né? Mesmo tendo a mesma genética, mesmo estando criado no mesmo ambiente, cada um é único, né? E assim, o que a gente vê na nossa experiência, né? A melhor maneira de você encarar esses desafios, principalmente esses desafios grandes que a vida vai propondo para a gente ao longo da jornada, é entender que isso não é, sei lá, uma punição, um castigo, né? Muito pelo contrário, é a maior das oportunidades que você recebe de se superar, de melhorar, de aprender com aquilo, né? Então, ao invés Carolina voltou aqui. Ao invés de fugir do desafio, ou como a gente diz, né, tentar consertar o que a gente acha que está errado, que está estragado, que está diferente do que eu planejei, né,
abraçar essa situação e aprender com ela, né? Viver essa situação de uma maneira, como, se colocando primeiro, né, na condição de aprendiz, vamos dizer assim, né? Assim, o que eu preciso tirar dessa situação, né? Qual o benefício, qual o bem que isso está me trazendo? Que muitas vezes, quando a gente se vê com um desafio, como por exemplo esse que o Ney contou, eu imagino o tamanho da pancada que deve ter sido, né? A gente passou por algo que é, digamos assim, 10%, né, disso que o Ney contou, né, até nessa ânsia de querer conseguir dar conta de todas as despesas, né, de tratamento e tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, comecei um negócio, mas sozinho, não tinha funcionário, né, e quebrei também. E aí o que ficou? Ficou a dívida, né, para a gente lidar. Então, são situações que, assim, se a gente se afoba, né, o desafio de ser pai, né, de ser mãe, se a gente, ao invés de abraçar essa oportunidade, né, esses desafios propostos pela vida, e tentar, digamos assim, resolver para voltar a enquadrar a vida ao que a gente planejou, via de regra, acaba piorando mais a situação, como a gente viveu isso, né? E ao passo que, quando você tenta se colocar presente na situação, não fugir dela, né? Do desafio, por exemplo. Isso em qualquer filho, né? Não só Qualquer criança situação, né? com deficiência. Exatamente. Em qualquer relação humana, na verdade, a gente sempre está exposto a grandes desafios, né? Mas na paternidade, na maternidade, é um vínculo muito mais forte, né? Então, se ao invés de tentar fugir da situação, tentando consertar o que você acha que está errado, se você entender que esse é o certo na situação para você, é você que tem que mudar, não a situação, né? E aí tentar aprender com isso, o que eu preciso mudar em mim para conseguir viver bem nessa situação. Que ao final das contas o, o objetivo principal, vamos chamar assim, é isso, é você aprender com a situação desafiadora e não se livrar dela, né? Não, como Exato. muita gente diz, não, eu estou tentando resolver o problema. Mas quem disse que isso é um problema, né? E é uma... Fala, Carol. Você comentou umas coisas que eu achei maravilhosas, assim, certo? Que é, nessa situação das coisas, né, entrou aí o Paulo Sertec, né? O Paulo Sertec me pegou, assim, foi uma pessoa que esteve sempre muito junto comigo, a quem eu tenho um apreço muito grande, né? Ele foi uma das pessoas que me viu chorar muitas vezes, né, dentro disso. Mas na dificuldade, né, às vezes as pessoas querem achar o culpado, ou às vezes ver qual o erro que elas fizeram. E tem as situações, isso que você falou, eu acho importante, depois que as coisas aconteceram, a situação é assim, né? O meu filho é assim, a fábrica quebrou, quer dizer, se eu continuar querendo achar o culpado, a situação, o porquê que isso aconteceu, eu paro de caminhar, eu paro de caminhar. E quando eu vejo que, às vezes, aquela situação que está acontecendo, né, e talvez a gente só consiga ver isso daqui a 10 anos, era para que eu conseguisse crescer em algo muito maior, né? Então, ele não está me tirando algo, ele está me colocando a capacidade de crescer em algo, né? A gente vai perceber lá. Então, ter essa visão de que essas coisas que acontecem, as dificuldades, os desafios, principalmente quando isso que você comentou, que às vezes extrapola o que eu estava planejando, né? As coisas vieram de fora, a pandemia, ou né, assim, você tem que aprender a fazer isso. É fácil fazer isso? Não. Né? Dói, certo? Dói porque você sonhou e você tem que deixar tudo aquilo e recomeçar. Mas acho que esse recomeçar cada vez é uma coisa bacana, né? Eu fiz esses tempos atrás, estava comentando com uma pessoa, quer dizer, eu recomecei várias vezes, né? A cada 10 anos eu tinha que zerar,
comercialmente, e começava um novo negócio. 10 anos, ó, novo negócio. 10 anos, novo negócio, certo? Então, assim, já foi 4 vezes que eu tive que recomeçar o processo. Claro, você nunca recomeça no mesmo ponto, você nunca volta ao mesmo ponto. Porque se você pega toda a experiência que você tem, isso te dá um diferencial lá na frente, né? E algumas pessoas são fundamentais, né? Entrou aí a Carmen, né? Que era uma pessoa aqui, uma vizinha nossa aqui, né, médica, e me ajudou muito no mestrado que eu estava fazendo. No meio de tudo aquilo lá, eu ainda fazendo mestrado, né? Dando aula à noite, trabalhando de dia, fazendo mestrado de madrugada, e chegou um dia que eu falei assim, vou jogar a toalha, certo? Não vai dar mais, eu vou esquecer isso. E ela falou, não, isso é importante para você, Ney, vem aqui, vamos dar uma olhada, vamos sentar junto, eu te ajudo a olhar isso aqui e dar uma olhada. Às vezes assim, o que eu ajudei ele foi tão pouco, né? Assim, se você pensar na tese, mas naquele momento, o pouco que ela fez foi fundamental para terminar e conseguir finalizar. Então, quer dizer, mas é aquilo, é começar e recomeçar. E uma das coisas que eu digo assim, que sempre me ajudou, foi quando eu chegava em casa, né, e as crianças pequenininhas, né, a coisa tudo lá fora, assim, um grande caos, né, e eles vinham correndo e pulavam no meu pescoço. Ou seja, e aquilo ali era a energia que eu buscava todos os dias para voltar a começar no outro dia melhor. Era a esposa sorrindo, que não me perguntava, né? Não me questionava as coisas, falava, vamos lá, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vamos ter fé. E aí assim a gente foi tocando, né? Mas dizer assim, não achar o culpado, né? Ser um aprendiz, né? Ser um aprendiz do momento é fundamental. E grande ou pequeno, né, que você falou lá, os filhos são diferentes, né? E eu com 9 posso dizer que sim, são diferentes, muito diferentes, né? E cada um deles exige de você um crescimento diferente, né? Quando você, às vezes, no meio a gente começando a fazer, um filho diz assim, eu vou fazer a faculdade lá nos Estados Unidos, né? E você fala, cara, eu tinha um sonho de ter uma fábrica, quebrei, mas eu não posso quebrar o sonho do meu filho. Falei, olha, filho, eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar, mas você vai ter que abrir o teu caminho sozinho, né? E hoje ele está lá, formado, fazendo mestrado nos Estados Unidos, fez o high school, como ele planejou, e fez, né? Teve dificuldade? Teve, né? Mas às vezes ele nem sabia o tamanho da dificuldade que ele ia enfrentar, né? Então, às vezes, a gente quer planejar tudo, 110% do que vai acontecer para o segundo filho, esquece, não vai conseguir. Aí para o terceiro, para o quarto, se eu tiver 9, eu nunca pensei em ter 9 filhos, porque acho que se eu pensasse e se eu olhasse tudo que eu ia ter que fazer, eu morria, né? Não dá tempo. Assim como vocês também, né? Vocês dizem assim, não penso, vamos fazer o melhor possível hoje e o resto a gente vai vendo como faz amanhã, né? Certo? Boa. Eu tive que dar uma ajeitada aqui na minha bateria e tudo, mas mas espetacular, acho que aí a gente vai aprendendo um monte, né? Quer dizer, esse ser aprendiz, né? Esse encontrar, ver na família aí que é um dom e é uma tarefa, né? E esse reinventar-se, esse estar aberto a tudo também faz de nós cada vez melhor mesmo, né? E essa maturidade espiritual que vai transcendendo aí, né, para os filhos, tudo isso já se nota. Mas a Carol ia falar, e Carol, conta um pouquinho aí como que você percebe né, esse reinventar-se nas dificuldades com cada filho, né, cada vez. Eu ia falar uma coisa e agora te escutando me veio assim outra ideia, na verdade é uma pequena confissão que eu vou fazer aqui que você falou, esse reinventar-se. Eu acho assim que um exemplo dessa reinvenção aqui, tipo, no meu caso, eu jamais
never imaginei que um dia estaria na internet, assim, sabe, falando e falando com mais pessoas e tal. E isso faz parte do meu reinventar-se depois que eu me tornei mãe de uma criança que me trouxe assim uma realidade tão diferente do que eu imaginava, assim. Quando a gente teve o nosso primeiro filho, eu já tinha a minha irmã com 4 ou 5 filhos, a minha mãe com toda a experiência dela, e ainda assim eu tive que assim desbravar meu caminho como mãe completamente, uma experiência assim, né? Aquela coisa de UTI, enfim, diagnósticos, né? Diagnósticos assim, um atrás do outro e tal, e terapia, e 1000 consultas, e hospital, aquela loucura, a gente assim tentando falar assim, opa, o que está acontecendo? A gente ainda se situando no que estava acontecendo. Tentando entender o que estava acontecendo e tendo que agir ao mesmo tempo, frentes, né? Então, assim, esse reinventar-se, e aqui juntando um pouquinho com o que o Ney falou, essa coisa assim de que se a gente fica tentando achar o culpado e também se a gente fica tentando forçar a nossa vida a voltar como era antes, a gente não só para, como o Ney falou, mas também a gente deixa de aproveitar um novo momento. O Fábio falou dessa coisa, nossa, eu estava preparado para ir para a praia, mas agora eu vou para a montanha. Se eu ficar chorando as pitangas porque eu queria estar na praia, eu vou deixar de aproveitar a montanha, né? E com isso assim foi uma mentalidade que, graças a Deus, assim, acho que Deus colocou na minha cabeça desde o começo, assim, que quando eu vi que a minha vida tinha mudado completamente, mas assim, completamente, vocês não têm ideia de como foi o primeiro ano de vida do nosso filho, assim. Eu falei, então tá bom, então mudou tudo, tudo bem, então deixa eu ser uma nova pessoa e vamos começar do zero, né? Apesar de ser situações diferentes, eu me identifiquei com o que o Ney falou, essa coisa de, começar do zero, né? E daí, quando a gente se abre a esse novo, mesmo que esse novo seja assim completamente diferente do que a gente planejava, até muitas vezes do que a gente queria ou do que a gente acha que vai dar conta, etc. A gente se abre também a coisas assim muito maiores, assim, muito assim mais top do que a gente talvez assim, quando a gente se abre aos sonhos da vida, que a vida traz pra gente também, a gente aproveita muito mais essa vida. Quando a gente tenta controlar demais, a gente sonha pequeno no final das contas, né? E aqui eu queria trazer um exemplo que nem é meu, tá? Eu queria, assim, isso era uma das coisas que eu queria contar antes. A Evelyn, né, que é uma mãe que que acompanha a gente, até vi assim que ela entrou, Evelyn, estou falando de você mesmo, porque você é um exemplo para gente. Assim, a Evelyn mandou uma mensagem para a gente um tempo atrás, falando uma mensagem linda, assim, falando que se não fosse uma vez que a gente estava falando de investimentos, né, para pais e mães atípicos e tal, ela falou assim: se eu não tivesse uma filha especial, eu jamais teria me aberto a ouvir sobre investimentos, a pensar sobre o financeiro na minha vida e tal. E ela fez uma revolução na vida dela em um ano, sabe? Hoje ela já investe, ela se organizou e tal, já é investidora e tal. E assim, isso vai trazer muitos benefícios para a vida da filha, para a vida dela, né? A gente sabe, uma criança que precisa de muitas terapias tem muitos desafios financeiros. Então, olha a agilidade que ela teve, assim, essa maturidade que ela teve de aproveitar esse novo momento. Agora, se ela ficasse lá, não, deixa eu voltar para minha vida de antes, tá, mas enquanto isso a filha dela tá lá, precisando de tratamento, precisando das terapias, recebendo diagnóstico e tal. Então, assim, era isso assim que eu queria trazer aqui, né? Um exemplo que nem é meu, dessa mãe assim tão guerreira também, mas assim que eu acho que ilustra tudo isso que o Ney estava falando, que o Fábio falou, então era isso. Não, maravilha. E eu queria, antes de passar, e o pai deve ter coisa já para falar. A gente é perigoso aqui, mas eu acho legal também essa perspectiva, né, de que você trata, e a gente vai buscando alternativas, vai vendo, né? O pai falou, olha, a gente quebrou, recomeçou, empreendeu, né? Estamos aqui ao vivo. Quem quiser, de repente, né? Estamos aqui. Então, são coisas que a gente vai vendo que a vida nos conduz, né? E se a gente não é feliz aí, né? Onde que a gente vai ser feliz, né? Se a gente não aprende a entender isso como o grande desafio aí do nosso dia a dia. Mas o pai falou um negócio que a gente também já entra no tópico 2 aqui da nossa pauta, que é cada filho, né?
Então tem um filho louco lá que fala que quer ir para os Estados Unidos e tal, e a gente mal sustentando ali, né, pai? Assim, como assim, né? Temos 9 crianças aqui, eu estou penando para pagar os convênios e colégio para essas crianças, e tem um adolescente aqui que resolve que quer ir para fora, né? Mas ao mesmo tempo, como dar essas asas para cada um, né? Então, às vezes, um demanda mais atenção para estudar, né? O outro reprovou de ano porque não tem facilidade para aprender, tem mais, né? Eu estava passando por uma fase mais difícil, o outro, né, precisa de um incentivo para voar mais alto. Como que é lidar, assim, com cada filho, né? Ainda mais com 9, um de um jeito, um colérico, um sanguíneo, um fleumático, um de cada jeito, e no fundo, né, saber tirar o melhor de cada um. A primeira coisa que você tem que saber é que a educação é personalizada. É isso que eles estavam falando lá. Quer dizer assim, cada um você vai tirar de você alguma coisa, você vai aprender com eles. Não tem um segredo assim, não tem uma repetição, né? Agora, vamos supor, os filhos, eles aprendem com os pais, e se os pais conseguem criar na família um ambiente, vamos dizer assim, de caridade, né, um ambiente de união, os filhos aprendem com os filhos muito. Então, você diz assim, eu tenho hoje, a carga para ensinar um filho único é grande, vamos supor, se é 10. Mas você diz assim, então 9 são 90, eu teria que ter uma carga de 90 para fazer 9? Não, não é assim, né? Porque assim como você tem um coração e você ama aquele teu filho, né? Quando você tem 9, você precisava ter 9 corações, não tem 9 corações, ele se dilata essas coisas. E tem uma coisa interessante, e quando você consegue fazer com que eles se amem, né? E o amor é serviço, o amor é preocupação, o amor é magnanimidade, é você se entregar, aprender a ver a dificuldade do outro, né? Aprender com o erro dos outros, aprender olhando os outros, aprendendo a ajudar os outros, né? Isso aí é muito importante. Então, ter essa característica de que só que você vai aprender com eles e não querer fazer a mesma coisa, porque a maior injustiça é você tratar desiguais e iguais. E eles são desiguais, eles necessitam. Você comentou lá, assim, enquanto né, com o Marco Aurélio, vamos dizer assim, né, que era o Marco Aurélio era o quarto filho, né? Ele, desde criança, ele olhava a boca da professora e ele aprendeu a falar muito fácil e entender, e aprendia na aula. E a gente ficava espantado com ele, ele falou, não, eu fico olhando a palavra, a boca da professora, né? E outra, como a Teresa, né, que sofreu, né, por um problema de tiroide, que no meio daí, bem jovem, teve tiroide, e isso fez com que a atenção dela, assim, uma dificuldade para aprender enorme. Como você lidar com duas pessoas? É o quarto e o quinto filho, completamente diferentes, necessitando de ajudas diferentes. Eu não sabia o que fazer com a Teresa. Simplesmente, eu sabia que eu tinha que estar junto com ela. E toda noite eu cheguei para ela e falei, olha, toda noite eu venho aqui te dar um abraço. Quando chegar da aula, eu venho aqui, um abraço. E ela falou, pai, eu vou reprovar. Eu falei, não importa reprovar. Porque eu acho que isso tudo ajuda a gente a ensinar. A gente estava falando da dificuldade, daí veio uma coisa que eu acho que é muito importante. Você tem que ter uma hierarquia na vida, né? Primeiro Deus, a família, os negócios, né? Certo? A família seria a esposa, os filhos, né? Os negócios, os amigos. Quer dizer, se você tem essa hierarquia, se você ensina isso para os filhos, né? No meio das dificuldades, que isso aqui que eu vou fazer em primeiro lugar, né? Eu vou rezar, eu tenho uma fé, né, que pode me ajudar, que vai, vamos supor, eu tenho um Deus que é Pai, eu não posso esquecer isso, não posso deixar de lado e dizer, não, tudo isso aqui aconteceu e eu não tenho um pai, eu estou aqui sozinho numa batalha. Não, em primeiro lugar, que existe um pai. Segundo lugar, quando as coisas acontecem, né, é a família.
Eu até estava lembrando de um assunto que a Cissa estava. Nós conversamos rapidamente hoje à tarde, na correria aí. Eu lembro de uma vez que a fábrica, já com dificuldade, nós com um monte de discussões, eram umas 7h30, 8 horas, e a Gessilene me liga e diz: Ney, você está chegando? Né? Porque 7h30, 8 horas, é hora de chegar em casa, né? E eu estava lá no meio das planilhas e negócio, querendo resolver, querendo salvar uma coisa que não daria mais para salvar, mas a gente sempre, às vezes, querendo, ainda naquela vontade de que fazer salvar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, talvez chegue muito tarde. Eu falei, não, não tem importância, eu estou indo para o pronto-socorro, então, certo? Depois eu te ligo. Aí eu, opa, certo? Eu falei, calma aí, o que aconteceu? Eu falei, não, o mais velho caiu em cima do Marco Aurélio, né? Cortou todos os lábios, ele está aqui, né? Sangrando tudo aqui. Eu tenho que levar ele para o hospital de fraturas para a gente ver o que vai fazer aqui, porque ele está com a cara toda ensanguentada. Ela falou que o começo da ligação foi tão tranquilo que eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Né? E aí vem a hierarquia, né? Desliguei o telefone e falei, pessoal, não importa o que está aqui, eu vou atrás da minha família. Que em primeiro lugar, eu vou resolver isso aqui, né? Depois eu vou trabalhar. Né? Também teve outras, né? Que você diz, ó, tem um retiro esse final de semana. Mas não, esse retiro, não, eu já tenho um retiro, acabou, eu vou para o retiro. Né? E quando eu não fiz isso, eu me arrependi. Então, quer dizer, é hora de a gente parar, é hora de parar. Então, se a gente tem essa hierarquia, a gente consegue ter uma coisa que é fundamental, que eu acho que para vocês e para mim, assim, a gente tem que estar em paz. Né? Que ninguém coordena uma empresa, uma família, se você não começa a ter a paz interior. É fácil? Não é fácil, mas tem que lutar para isso. E a paz, ela vem quando você tem essa hierarquia montada, né? Que te ajuda a decidir. Porque é duro decidir na hora. O que eu faço? Aqui o problema está grande, ali o problema está grande. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come, certo? Para onde eu vou? Não. Primeiro, o que é? Vamos fazer as coisas de Deus, vamos fazer as coisas da família, vamos colocar as coisas do trabalho, vamos colocar as coisas. Se você coloca essa hierarquia, né, muito bem definida, e se você ensina os teus filhos nesse processo, né, que eu acho que é a parte mais importante, que o pai está para ensinar, né, tá, com o seu exemplo, não tem outra coisa que a gente faça, né, claro, prover as coisas para a família funcionar, mas assim. Mas então, ter essa hierarquia na cabeça, formar e saber que cada um é diferente. Muito bom. Não sei se a Carolina queria comentar aí alguma coisa sobre isso também, né? Sobre esse desafio de hierarquia, mas ao mesmo tempo de dar atenção para cada um, né? O pai contou aí um pouco desse dar atenção para o que a esposa fala, para cada filho, para cada momento, saber decidir, né? São temas super importantes, temas densos que estão saindo aqui, mas a gente tem, né, muito que aprender aí também com você, né, como que você faz para dar atenção para cada um, para também, né, saber em cada momento como agir, né, diante desses grandes desafios do dia a dia, né? Eu queria falar uma coisa que, na verdade, eu vou falar do Fábio. Sobrou para mim. Mas, assim, essa coisa da hierarquia que ajuda a decidir, ajuda mesmo. E, no caso, assim, quando a gente tem uma criança que precisa de terapias, o Paulo, nosso filho mais velho, hoje ele está com 7 anos. Durante a gente está no nosso 8º ano, digamos assim, né, de mãe e pai atípico, assim. E a maior parte desses anos foram, assim, de muitas terapias durante a semana, né? E, assim, terapias absolutamente necessárias mesmo. E essa hierarquia, Ney, foi, assim, o que ajudou as nossas tomadas de decisão, eu como mãe, como mulher e tal, mas o Fábio também. Então, assim, eu queria falar, assim, publicamente, assim, o quanto as tomadas de decisões acertadas, baseadas nessa hierarquia, fazem a diferença não só no macro, né, no todo, na vida familiar e tal, mas também em coisas muito pequenas, como, por exemplo, sei lá, do nosso filho conseguir começar a pegar um lápis na mão, sabe? Assim, coisas assim que para muitas pessoas isso passaria completamente batido. Eu tô querendo dar esse exemplo porque, assim, o Fábio, ele teve que
passar por situações profissionais, assim, imensamente difíceis, assim, muito junto nessa coisa das terapias e tal, justamente por ter essa hierarquia. E se não fosse por isso, eu não saberia dizer se o nosso filho estaria como ele está hoje, sabe, em termos de desenvolvimento. Ele é uma criança com histórico assim extremamente grave, né? Qualquer médico que pega o histórico dele cai para trás, daí quando olha para ele fala: "Nossa, mas como é que você consegue fazer Vocês as coisas? trocaram a criança? Isso não tá batendo assim". E assim, isso vem desse esforço que sim, teve muito da minha parte e tal. Eu sempre acho que Deus aproveitou o meu jeito assim muito disciplinada para, né, para fazer com que algumas coisas andassem. Mas depois vieram os meus outros filhos e eu estava internada, ou eu estava, enfim, tendo que fazer repouso na gravidez, ou eu estava, né, no pós-parto, e daí o Fábio teve que entrar com tudo, assim, sabe? E foi muito bom. Hoje em dia o Fábio vai nas consultas com o neuro e tal. Às vezes eu nem vou, é ele que toca algumas coisas, justamente por essa hierarquia, sabe? Que nos ajuda a tomar essas decisões. Então, assim, sim, né, teve, assim, sacrifícios e renúncias que foram necessárias, mas que a gente viu todo esse ganho, né? Então, assim, eu queria agradecer, né, de ter colocado isso de forma tão clara, porque quando eu estava ouvindo, eu falei, foi exatamente isso, a hierarquia que fundamentou, né, as decisões que a gente teve que tomar, e muitas vezes não é assim, ai, deixa eu tomar, com licença, eu estou tomando decisões. Não, não é assim, né? Tipo assim, Parem a depois vida que eu vou decidir. parei a Espera. vida que eu vou decidir. É você tomar uma decisão muito séria, que a vida, sei lá, do teu filho vai depender daquilo, né? Como a gente já teve que tomar algumas vezes decisões assim, depois de você sentir que acabou de levar uma surra, né? A cada diagnóstico que a gente recebia, os diagnósticos do Paulo vieram assim aos poucos, assim, sabe? Primeiro anóxia, né? depois UTI, depois lesão cerebral, depois paralisia cerebral, depois e assim, a cada vez que vinha era uma avalanche de emoções e de cara não vinha só a notícia, vinha várias decisões que a gente tinha que tomar e que impactavam muito a nossa vida prática. Então, como tomar decisões tão importantes com efeitos para o resto da vida se a gente não tem uma hierarquia clara como essa? Então, obrigada de ter colocado tudo isso tão claro assim, porque eu vi assim que foi um caminho que a gente foi trilhando. E justamente por E ter eu isso queria tudo. comentar algumas coisas que às vezes tem diversos tipos de dificuldades, né? E, eu digo que a maior dificuldade que eu tive, né, um dos maiores sofrimentos, porque as coisas econômicas elas passam, né? Mas veio o primeiro filho do meu filho, né? Uma gravidez normal, foi indo, assim. Meu filho trabalhava numa obra, o mais velho, João Paulo, e saiu daqui, deixou a nora comigo, né? E quando ele saiu, assim, porque ele ia ficar um tempo e estava com 8 para 9 meses, né? Para até ele pegar as férias para vir, para ter o nenê, tudo como a gente imaginava, né? E ele falou: pai, cuida da Angélica como o senhor cuidou da mãe. Teve 9 filhos, sabe? O que nós fizemos? Pegamos o mesmo ginecologista, peguei todas as coisas e teve uma manhã, a minha esposa me liga, um domingo de manhã, né? Ela me acorda e diz: olha, Angélica, eu fui lá no quarto, ela está com contrações já bem frequentes, né? Eu falei: estou tomando um banho, certo? Liga para o doutor, nós estamos pegando ela, né? Você fica aqui, né? Porque com uma das crianças, senão não vai dar tempo. Peguei ela, coloquei lá dentro do carro, cheguei, pus lá no hospital, como fiz 9 vezes, né? E não vinha, não vinha, não vinha, não vinha resposta nenhuma do médico, não vinha nada. Me ligavam, nada, não aparecia ninguém. 2 horas depois, mais ou menos umas 2 horas, o médico desceu aquela rampinha do Nossa Senhora das Graças e da maternidade, né, quem já teve por lá sabe, bem descabelado, parecia que tinha tirado a touca naquela hora, mas a cara dele, assim, muito ruim. Ele chegou, Ney, quando chegou aqui o nenê já estava sem batimento, nós fizemos uma cesárea de emergência, né, e ele chegou a falecer, ela está bem,
certo? Aí eu falei, eu quero ver o nenê, e, e aí ele falou, então sobe aqui. Eu falei, eu quero batizá-lo. Eu não sei quanto tempo ele faz. É a questão da hierarquia, né? Eu vou primeiro salvar essa alma, eu não sei se eu vou conseguir salvar, mas o que eu posso fazer agora, né? Eu vou lá batizar. Daí chamamos lá, pegamos lá, fiz o batismo. Eu tremia, como estou tremendo agora, porque eu digo que foi uma das maiores dores, assim, né? E muito, muito grandes, né? Aí fomos para o quarto. Aí a minha nora, liguei para minha esposa, logo depois, ela falou, você ligou para o teu filho? Eu falei, não tenho condição, não tenho. Porque quando você, né, eu vejo vocês agora, né? Você sofre as coisas quando você fala, né? Está aqui dentro, mas você está arrumando, mas eles estão bem. Quando você vê um filho sofrer, dói muito. Então, eu imagino a dor que vocês sentem, às vezes, querendo ver o sofrimento de um filho, né? E, às vezes, pode ser uma dor assim, às vezes, de dar uma notícia dessa, né? E quando ela chegou, ela falou, né? Ela já sabia, ela falava, o que eu fiz de errado? Eu falei, não tem errado, não tem culpado, né? As coisas aconteceram, né? Certo? Então, a hierarquia ajuda a gente a parar. Eu fui na capela, né? Rezei, certo? Falei, bom, dá forças para poder falar e falar sempre o que aconteceu, a verdade, que as coisas vão continuar andando. Então, assim, essa hierarquia, esse lutar, e às vezes as dores, eu pensando muito nas dificuldades de vocês, porque eu tive como dói ver um filho sofrer, né? E é muito dolorido, né? Às vezes as pessoas não têm ideia, assim. Você suporta uma dor muito grande, mas quando você vê o teu filho sofrendo, você não poder fazer nada para mudar, você vê a tua impotência, né? Certo? A gente tem que ter muita paz para tocar a vida dessa forma, né? Porque isso judia, né? Porque você quer dizer assim, dá para mim essa dor, né? Dá para mim, certo? Que eu acho que é mais ou menos o que Deus fez, né? Quando mudou Cristo, né? Certo? Dá para mim esses pecados e deixa que eu sofro, né? Por causa disso, que é uma condição de pai, é uma característica de pai, né? Certo? Eu acho que mães e pais atípicos sentem isso, assim, os que têm filhos com epilepsia, porque não sei quem aqui já viu, né, uma crise convulsiva, é algo assim que, assim, desnuda a nossa impotência, do tipo assim, escancara, fala assim, não importa, não importa o quanto Não você interessa quanto você tem de saiba, dinheiro, quanto não você tem de importa o quão experiente conhecimento. você é, você não pode fazer nada quando você vê uma crise convulsiva, quer dizer, praticamente nada, né? Então, assim, essa impotência também nos faz humildes, né? Então, assim, aquilo que o Ney falou antes, assim, de você estar sempre se colocando como aprendiz, né? Porque, enfim, é isso. Até essa capela que você falou, do Nossa Senhora das Graças, passei muito tempo lá dentro, especialmente quando o Paulo estava internado na UTI ainda. Explica o que é a Nossa Senhora das Graças, tem gente de Sim, outras partes do Brasil aqui verdade, também. É o hospital daqui um de Curitiba. hospital aqui de Curitiba, com maternidade, que tem uma UTI neonatal, que é onde a gente estreou como pai e mãe, né? Foi nesse Foi a nesse nossa ambiente, casa durante muito tempo. durante algum tempo, foi ali. Eu corria para a capela lá e me grudava no pé de Nossa Senhora, falava, tira esse menino da UTI que eu quero levar ele para casa. Mas é bem isso que você falou, Nenê. Essa sensação de impotência, a gente fica desejando, fala assim, vamos fazer um acordo? Pega essa dor, duplica e põe em mim, mas tira dele. Tira dele. Né? Não dá, não é assim que funciona, não foi assim que... Não aconteceu por isso, né? Se fosse para ser em mim, ia ser em mim, não ia ser nele, né? Enfim. Exato. Mas, assim, o engraçado disso tudo é que, por exemplo, como o Paulo, né, a nossa primeira experiência como pai e mãe, já veio completamente diferente do planejado, né? A vida mostrou, falou assim, ó, sabe tudo aquilo que você estudou, que você se preparou, que você pensou, que você, né, organizou na sua vida? Então, esquece. Não é assim que eu quero que faça, né? Mas isso deu pra gente
bagagem de entender o quê? Assim, ó, eu preciso conhecer meu filho, né? Eu preciso passar tempo com ele, entender quem é ele. Porque, assim, amar eu já amo, independente de como ele é. Mas para lidar com ele, eu preciso entender quem é ele, eu preciso conhecer ele. E aí, acho que no nosso caso, né, foi tão intensa essa primeira experiência como pai e mãe, que aí para os próximos foi quase que automático. Até essa conclusão de que, assim, ó, não adianta, por exemplo, eu fazer com o Eduardo o que eu fiz com o Paulo, com o Matheus, com a Amanda, ele é diferente. Então, assim, e para o pai, o homem, né? Eu acho que isso é ainda mais forte. Por quê? Porque a mãe tem a gestação, em que ela já vai ali 9 meses se habituando com os movimentos da criança, enfim, é um vínculo muito mais intenso, né? Até fisicamente. E para nós, né, para o pai, depois do parto que a gente efetivamente cria o vínculo ali, né? Que passa a conviver com aquela criança. Então, ter passado por essa experiência ajudou muito nisso, com todos os filhos, de entender, falou assim, ó, não é porque já é o meu terceiro, quarto, no seu caso, meu sétimo, meu oitavo, meu nono filho, né, que, não, tá tranquilo, já tenho pós-doutorado no assunto, é só fazer isso, já tem ali a minha regra, né, a criança que se adeque, né, não, né, de ter isso presente, de que, assim, não interessa se é o meu 20º filho, eu vou ter que conhecer aquela criança como se eu não tivesse nenhum outro, né? Eu vou ter que passar tempo com ela, e aí entra aquilo que você estava falando, né? A questão da hierarquia. Se a gente não tem isso muito claro, principalmente para o homem, é muito fácil você deixar o trabalho te absorver e tomar conta, né? E deixar de viver e de passar por essa experiência, que até para o trabalho enriquece muito, né? Assim como a Carol falou, né, das dificuldades que eu passei e tal, mas para não também ficar parecendo que, pô, daí, então, quem tem filho com deficiência só se lasca, então quem tem muito filho também, né, só se lasca. Não, até porque, por exemplo, eu já passei situações no trabalho onde justamente por estar bem claro a minha postura e todos, inclusive chefia e tal, saber que havendo necessidade na família, por ser prioridade para mim, ainda que isso represente alguma, digamos assim, alguma perda no trabalho, eu não penso 2 vezes, eu vou agir em favor da família. Isso já, inclusive, no trabalho, já foi valorizado, de receber algumas incumbências, né? E aí, com isso também, conseguir mais gratificação financeira e tal. Por quê? Porque falou assim, não, Fábio, mas você, embora tenha essa questão familiar que te exige, que você não consegue estar aqui 10, 12 horas por dia, como outros colegas conseguem, mas você tem muito claro hierarquia de decisão. E para isso aqui, para esse projeto que a gente está tocando agora, isso é essencial. Então, por isso que a gente passa para você. Ou seja, até isso, né? Até nisso, essa vivência familiar ajuda também, né? Faz a gente crescer não só como pai, como pessoa, mas também na vida profissional, que muita gente tem como se diz, não sei, esse ranço de não, se eu me dedicar à família, como é que fica a minha carreira? Com certeza a sua carreira vai ficar muito melhor. Você vai se transformar num profissional muito mais maduro, né? Muito mais capaz de enfrentar desafios como, por exemplo, esse que você comentou, né? Mata a bola no peito, ajeita na grama, vê por onde passar e chega no gol, né? Isso é tranquilo, coisa que quem não passou por essa experiência, quem, digamos assim, por medo, se priva da paternidade, né? Ou de ter mais filhos, justamente por entender que é um desafio novo, né? Que vai ser diferente, que vai ter que aprender de novo com um novo filho, deixa de crescer como pessoa e também como profissional, né? De ter essa diversidade, essa caixa de ferramentas que te possibilita atuar no que aparecer, né? Você falou um negócio que é interessante, ó, em alguns. Essa caixinha, quer dizer, isso que você comentou aí, de ter muito claro isso na vida profissional,
Porque hoje em dia, assim, a fidelidade às coisas, né, é muito importante. Então, ó, eu vi uma pesquisa, já faz um tempo, uns 10 anos, que lá nos Estados Unidos, antigamente eles privilegiavam, né, por o CEO, o cara que era só empresa, né? E aí, assim, e às vezes esse cara não conseguia, como ele largava, essa hierarquia estava meio, vamos supor, fora de ordem, né? Ele perdia a família, perdia as coisas, e a questão de fidelidade dele era mais difícil. E esse cara era mais instável. E à medida que eles pegaram pessoas que tinham essa hierarquia e a família era um bem definido nele, e aí vem também a questão de fidelidade. Se ele sabe ser fiel à esposa, se ele sabe ser fiel a Deus, se ele sabe ser fiel, ele vai ser um cara que vai estar conosco por mais tempo. Então, esses CEOs, eles se mantiveram mais tempo na empresa. Então, eles estavam indo para um lado desse para ter um CEO que cuidasse da empresa com a fidelidade que deveria ser. Que o outro, que era, vamos supor, que só pensava no trabalho, e dali a pouco vinha um trabalho um pouquinho melhor, ele largava aquela empresa e ia para lá. Depois largava outra empresa e ia para lá. Quer dizer, não conseguia dar questões. Não que você, às vezes, hoje em dia, as pessoas mudam muito de emprego. Você deve ter mudado de emprego, eu mudei várias vezes de emprego, mudei várias vezes do que eu fazia para ganhar dinheiro, né? Quer dizer assim. Mas, na realidade, eram consequências. Mas em todos eles, essa hierarquia e essa fidelidade estavam lá. Então, se você está na empresa, você sabe que hoje eu não posso, porque eu tenho um problema em casa, mas sabe que amanhã eu vou me dedicar o máximo que der, né, aqui. E é uma pessoa que sabe se entregar, né? Sabe se entregar à família, sabe se entregar a Deus, sabe se entregar ao trabalho, guardando as suas hierarquias. Bom, eu queria só. Eu estou adorando isso aqui, né? Estou aqui só de desculpa para você juntar os dois aqui, né? Que acho que foi uma sorte muito grande aí juntar essas histórias todas e todo esse ensinamento que a gente está vivenciando por trás, né? A gente está vendo aí por trás desses temas, né? Esse abandono em Deus, essa hierarquia clara, essa fidelidade, essa maturidade, né? Que a gente percebe. Uma pessoa que sabe enfrentar dificuldades com paz, né? Isso não é fácil. Sabe se entregar, né, no que tem que fazer com esse foco, com essa profundidade, assim, também, né? Isso configura também, né, uma pessoa muito, muito completa, né? Mas eu penso que, ao mesmo tempo, né, a gente falou aqui do panorama dos filhos, eu queria dizer só enquanto filha, eu queria falar enquanto filha aqui, né, o quanto, né, eu me imagino assim, sei lá, como Amanda, né, assim como irmã do Paulinho, né, ou como alguém que sabe, né, quer dizer, é óbvio, né, que os pais precisam se dedicar mais a um ou a outro, né, e o quanto isso também educa os filhos, né, o quanto isso também nos faz maduros, a gente vê essa entrega, né, a gente vê essa doação, a gente vê essa generosidade palpável, assim, né, e ao mesmo tempo a gente aprende muito com isso, quer dizer, não tem que ficar pedindo coisas no supermercado, por exemplo, porque a hierarquia é outra, né, assim, ou pedir coisas para comprar para mim, né? Chega uma hora que eu falo, gente, como é que eu vou ficar pedindo coisas para comprar para mim? Ou alguma vez também conversando com alguma família, né? Quer dizer, como filha também, esse alegrar-me, porque, ó, fulano conseguiu, né, tal coisa, né? Então, hoje, o tênis é para ele, né? Quem detonou o tênis precisa comprar ele. Quem tá precisando de uniforme novo é ele. Você tem o teu, que ainda tá novinho. Mas ele precisa de um uniforme novo. Então, o seu vai ser aquele, né, aquele emendadinho lá, né, e tal. E essa noção, né, também de bem comum, né, o quanto isso educa, né, o quanto isso nos faz melhores assim também enquanto filhos, porque a gente aprende a perceber tudo isso, né, e não ficar, e sair de si, né, a gente vê que essa generosidade também espirra, de alguma forma aí nos filhos, né, e isso também é uma forma de trazer o tema de que cada filho tem suas demandas, a gente sabe que tem momentos que o pai precisa ensinar mais o outro, né? Às vezes a gente ficava esperando às 11 e pouco da noite o pai chegar em casa para mostrar uma tarefa, uma redação, uma prova e tal,
mas às vezes ele precisa sentar para estudar com outro ali, né? Então a gente mostra e tal, e vai dormir, ou às vezes eu ouvia, né, a forma como ele falava com um, pensava, bom, eu quero que eu já sei, eu já sei, eu não quero essa bronca, eu já sei que eu não quero causar esse sofrimento no pai ou na mãe, como que eu posso fazer? Então isso tudo educa muito, né? Assim, e a gente falava aqui de temas de felicidade, né? Que algum filho com dificuldade ou uma família grande, né? Algum imprevisto financeiro, quanto isso pode parecer que nos tira o tapete, né? Mas é hora em que a gente percebe que a gente está fundamentando a nossa felicidade, assim, nessa generosidade. Então, eu penso que aí nos traz esse tema da felicidade mesmo, assim, né? E no final, agora, da nossa conversa aqui, né? Porque acho que a gente já vai ter que encerrar, né? Daqui a pouquinho, esse nosso bate-papo que foi tão bom, assim. Mas eu penso que a última pergunta que a gente pôs na pauta era isso, né? Além dos... Né, claro, acho que o tema financeiro fica aí também para aprofundar mais vezes, depois a gente já vai conhecer com, né, estratégias maiores aí, até no perfil do Fábio aí, né, mas como hierarquizar tudo isso, como manter a paz, né, diante de todas essas dificuldades, né. E o pai falava comigo hoje de manhã, quando a gente se ligou, aí deu né, trocamos uma pauta, ele falava, não, mas ninguém educa com paz. Não sai, não educa, né? Sem paz não sai nada. Sim. Então, se a gente não tá, isso que ele já disse no início, né? Então, acho que volta essa ideia de que se a gente não está em paz com a realidade, não aceita a realidade, não ama, né, e abraça aquilo, aquela circunstância, sem tentar mudar, né, como o Fábio falava também, a gente não vai estar em paz e aquilo trava, né, e aquilo afunda, né. Então, eu penso que, para encerrar, assim, né, acho que essa noção de que, né, vamos viver o hoje com essa paz, né, buscar essa hierarquia, né, cada dia, né, não é fácil, uma aventura, mas que é maravilhosa, né, e que a gente possa aprender aí cada vez mais, né? Acho que uns com os outros, né? Lembrando do que a gente falou no início, de que eu sozinho não tenho a resposta pronta, mas aprendo com os outros, né? Aprendo nessa grande rede de suporte, né? Que às vezes é um conselho, uma pessoa, uma referência, um sacerdote, né? Enfim. Então, não sei se para finalizar ali o Fábio gostaria de falar alguma coisa, o pai também, a gente já joga para o Fábio depois. E já finalizamos também a nossa live tão boa de hoje. Então, só para fechar, bem nessa linha que você falou, né, Cissa, que é uma das coisas que a gente enfatiza tanto com a nossa audiência. Quando você passa a enxergar a sua situação de pai ou mãe atípico como algo bom, você, digamos assim, inicialmente você voluntariamente você aceita que aquilo é bom. Depois você entende. Né? Uhum. Mas a partir desse momento, vem uma paz, assim, óbvio, as tuas circunstâncias continuam as mesmas, né? Não mudou a dificuldade, não ficou mais leve, mas o fato de você aceitar a situação te deixa com tranquilidade, com paz, efetivamente, para lidar com ela. E aí você começa a ver o lado bom da situação, você começa a ver a luz no fim do túnel, né? E isso não só com uma criança com deficiência, isso com qualquer filho, né? Especialmente o Ney pode falar muito melhor ainda do que eu, mas quando você percebe a diferença enorme que tem entre um filho e outro, e aí você de repente se vê, pô, mas eu já tenho tantos, como é que com esse eu vou ter que aprender de novo? Sim, eu vou ter que aprender de novo, isso é maravilhoso, né? Quando você aceita isso e se coloca nessa posição, a paz que você tem interior é indescritível e é o que te facilita, te favorece para conseguir não só aprender com a situação, como lidar com as diferenças entre filhos, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Essa parte, assim, tem até um ponto de caminho que fala que não é ausência, não é passividade, né? Quer dizer, assim, às vezes é uma guerra, né? Uma luta contra você mesmo, né? Não posso dizer que eu estou em paz, mas e isso não vai ter uma luta. Eu acho que vocês dois devem lutar, assim como eu luto com os meus defeitos, com as minhas coisas, com esses meus grilhos, né? É uma luta constante por ser melhor e por aprender com cada filho, né? Porque todo educador ele aprende com quem está educando, aprende a dar forma de fazer. Né? Eu fui aprendendo a ensinar os meus filhos, e isso me ajudou a ser um professor, acredito que bom, porque
algumas vezes me puseram até como professor homenageado, mas eu aprendi muito com os meus filhos. E foi interessante que eu quando comecei lá, eu queria resolver as coisas para eles, né? E às vezes a gente não pode resolver as coisas. E foi na Bia, na sexta, quando ela estava já no final do ensino fundamental, que ela falou um negócio fundamental no aprendizado. Ela falou, pai, me dá o lápis, né? Deixa eu resolver. E você queria explicar para ela, mas ela não entendia. Só que você, falando para ela, assim, aí você percebeu que a teu linguajar e o deles eram tão diferentes, e ela só estava vendo você fazer, mas não estava entendendo nada do que você estava fazendo. É a hora que você pôs o lápis na mão deles e deixou eles fazerem, e aí caiu a ficha para mim que a gente tem que fazer, a gente tem que estar sempre junto com os filhos, mas nunca fazendo por eles, né? Mesmo, quer dizer assim, como vocês vão ter, quer dizer assim, é estar junto com o teu primeiro e fazendo ele crescer, que ele vai aos poucos, né? Dentro da capacidade dele, e ele vai também descobrir, claro, cada um diferente do outro, mas esse estar junto, mas deixar os filhos crescerem. Na parte financeira que você comentou, Cícero, quer dizer, é uma coisa muito importante, porque aí vai na hierarquia, né? Você gasta dinheiro naquilo que tem. E você tem que ser cada vez mais inteligente, porque o esforço o recurso é limitado, né? Certo? Numa família desses. Então, quer dizer, eu acho que o trabalho que você está fazendo, Fábio, é espetacular. Ensinar a gente a pegar aquele recurso limitado e conseguir fazer, né? Porque eu tenho algumas pessoas que às vezes não tinham esse conhecimento. Então, há necessidade de fazer isso. Então, sobre a paz, é a luta por se superar. Né? É a luta por se superar. Então, ninguém tem paz se não luta diariamente. Né? Se você não luta diariamente por ser uma pessoa melhor, por manter a paz. Eu tenho certeza que quando você chega em casa e fala, cara, eu tenho que levar a paz aqui para casa, eu não posso chegar nervoso. Não importa como é que eu vou chegar em casa lá, mas eu vou ser o cara que vai colocar a paz aqui. Então, tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Se diz respeito à mãe, corrige da forma correta, certo? Dessa forma, fazer mas essa luta, e olha, eu te digo que isso eu lutei muito para tentar fazer isso, porque para mim era muito difícil. Você fala assim, não, assim, é fácil? Não, não é fácil. Eu lutei anos para poder chegar e corrigir, né? Como é que a gente ouve nos livros, né? Corrige com paz, né? Não no lugar correto, na hora correta, não fica gritando, assim, essa luta a gente vai fazendo. E os filhos precisam ver em nós essa luta grande por ser melhor, que esse é o grande, vamos por ferramenta da educação, certo? Eu acho que eu queria agradecer, Fábio, eu gostei muito né? Vocês dois são um casal espetacular, né? Gosto muito de vocês aí, vendo as coisas que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E vou rezar mais ainda por vocês, por tudo que a gente ouviu aí de vocês aí. Né? Quero, finaliza aí pra gente, então. Diz aí. Eu finalizar? Bom, eu quero agradecer. Aqui é vida real total. Não, eu quero agradecer a oportunidade. O Eduardo também está aqui. Tá agradecendo. Tá nascendo dente. É que tá nascendo dente daí. Fica... Vocês sabem, né? Quem tem tá nascendo dente tá no chorando. Mas eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer as pessoas que estão aqui com a gente na live. Infelizmente, eu não fui conseguindo ler todos os comentários, mas assim, eu aprecio muito, né? Assim, cada um que fica aqui, acompanha, escuta, coloca os comentários. Eu queria realmente agradecer as pessoas que estão interagindo e participando aqui, gente, enfim, de vários lugares. Muito obrigada. E obrigada, Cissa, por essa oportunidade. Obrigada, Ney, pelos ensinamentos. Você falou uma coisa agora no finalzinho que eu falei, nossa, dá para botar entre aspas, né? Que ninguém tem paz, até me corrija se eu falar errado. Ninguém tem paz se não luta diariamente, né? Porque eu acho que às vezes a gente pode cair nessa falácia de achar que a paz vai vir de uma vida mole, né? Não, né? A vida justamente com luta, né? A luta que traz paz.
E é mais incrível ainda quando a gente entende isso enfim, por estar vivendo isso, né? E no caso, assim, dos pais e das mães que nos acompanham, por isso que eu sou, assim, muito apaixonada, assim, pela maternidade e paternidade atípica. Às vezes as pessoas têm pena de mim e eu falo, gente, vocês não estão entendendo, eu ganhei na loteria, vocês não estão entendendo, sabe? Eu sei que tem os desafios e sofrimentos, eu os vivo também, mas é que exatamente isso, a gente na pele sente que ao ter a luta, a gente consegue a paz, como essa luta que vocês estão vendo agora. Só para finalizar, eu queria também agradecer bastante a oportunidade, falar, Ney, você falou aí, né, e tal, mas assim, eu queria te agradecer por tudo que você falou aqui. Você, para mim, é sim uma inspiração também, até porque quando a gente casou, eu falava para Carolina que eu queria ter 14, e com 4 eu já acho que falta braço, imagina com 9, né? Você tá muito acima de mim ali. Muito Não. bom, muito bom. Então, muito obrigada a todos aí. Acho que foi uma noite muito marcante aqui, hein? Dá para compartilhar bastante aí essa conversa de hoje. E sei que supõe aí toda uma logística para vocês também, né? Então, toda essa gestão dos outros 3, né? Que já estão aí com o pai, com o avô, com... Isso, teve que, né, contratar aí toda uma equipe de staff para estar todo mundo aí. Mas eu que agradeço, acho que é um tema de família, né? A gente às vezes pensa, bom, já tem um falando, já tem outro falando, mas cada família tem histórias tão ricas, né? E a gente pode partilhar isso, são tesouros, né? Então, eu vejo que estou aqui diante de muitos tesouros e quanto mais a gente partilhar isso, né, melhor vai fazer mais bem para muita gente, né? Então, eu queria aqui já fechando, agradecer que deu certo aí esse convite, juntando todo mundo que está aqui. E fica aí também, depois, qualquer coisa a gente marca mais vezes, né, para partilhar mais assuntos, né, de tamanha relevância como esse. Então é isso, boa noite a todos, boa semana para todo mundo que está aí nos acompanhando. E até a próxima, a gente se vê por aí nos nossos stories aí também, né? Até mais. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.